Boa noite, senhoras e senhores. Iniciamos nossos trabalhos sobre a proteção de Deus. Hoje, audiência pública para discutir pancadões e paredões de sons na cidade de Guarulhos. Nós convidaremos aqui para fazer parte dessa mesa algumas autoridades e outras que iremos mencionar o nome, tendo em vista o número de cadeiras na mesa da Câmara. Começando, claro, pelas mulheres, gostaria de chamar a doutora Verônica Magda, presidente do OAB, Vai à Escola. Gostaria de convidar o senhor Ricardo, que está com a letra aqui bastante... Vem representando o secretário Jorge Tayar, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Queiroga, Ricardo Queiroga. Gostaria de convidar o Dr. Carlos Roberto de Campos, da Delegacia Seccional. Gostaria de convidar o Tenente Coronel Eduardo Zottini de Andrade, do 44º BPMM. Gostaria de convidar o Dr. Samuel Messias da Silva, da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da OAB. Representando os Consegues, ele que é presidente do Consegue Bom Clima, o senhor Alberto Valadares. Gostaria de convidar o secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública Municipal, o senhor Joel Bonfim. Gostaria de convidar o inspetor Messias, da Guarda Civil Metropolitana. No decorrer da audiência, iremos mencionar a presença das outras autoridades. Gostaria já de agradecer de antemão a todas e todos públicos presentes que irão participar dessa audiência, que iremos abrir a palavra de 5 minutos para quem compõe a mesa e 2 minutos com número restrito de inscrição, claro, para quem for usar o microfone na tribuna livre. Gostaria de começar os trabalhos lendo a definição de audiência pública. Uma audiência pública é uma reunião pública, transparente e de ampla discussão, em que se vislumbra a comunicação entre os vários setores da sociedade e as autoridades públicas. Não objetiva a consensualidade, pois devido ao leque de ensejos sociais, os setores da sociedade civil podem divergir. O que é visto com bons olhos para que o debate público se dinamize, seja produtivo e muito mais democrático. Sendo importante ressaltar que aqui se faz uso do princípio do contraditório. Sendo assim, a audiência pública é uma forma de participação popular que torna o cidadão mais próximo do processo de decisão sobre a coisa pública. Gostaria também de ler a todos os presentes a definição de problema social. Um problema social é um fenômeno
uma situação ou uma condição que, na perspectiva de determinados grupos dentro de uma sociedade, não funciona como deveria funcionar. A definição do que é um problema social depende, assim, das condições e características particulares de cada formação social, bem como da época histórica e que se refere e traduz a avaliação moral e ideológica por parte de determinados grupos do fenômeno em causa, fazendo equivaler de forma explícita ou implícita a um disfuncionamento do sistema. Para que um fenômeno se constitua como um problema social, é necessário que estejam presentes 3 condições. Em primeiro lugar, é necessário que tenham ocorrido determinadas transformações dentro da sociedade que afetem a vida dos indivíduos. Em segundo lugar, que seja visto ou sentido como problema, pelo menos por uma parte da população, e que seja socialmente identificado com determinadas situações e ou categorias sociais. Em terceiro lugar, um trabalho de institucionalização, ou seja, que acerca deles sejam produzidas interpretações oficiais. Temos aqui, para dar início à nossa discussão, um exemplo que ocorre na sua grande maioria. É claro que não na sua totalidade, porque a generalização parte do princípio da ignorância. Esta audiência pública não tem como norte a generalização de qualquer evento cultural, mas sabemos do problema social que atinge principalmente as periferias do estado de São Paulo, consecutivamente da nossa cidade de Guarulhos. Pode soltar. Por 2 meses, o Jornal da Globo percorreu bailes funk em São Paulo, mais conhecidos como pancadões, dominados por traficantes. Encontramos adolescentes usando drogas, bebendo, fazendo sexo no meio da rua, em imagens que se multiplicam. Eu recebi umas imagens e a turma preparou e correu atrás da informação. Você vai ver, consumo de drogas, pessoas se exibindo armadas e desmanche de carros roubados. Tudo isso acontece num baile funk que tem tirado o sono dos moradores da Zona Norte de São Paulo. Quem vive lá está preocupado e se sente ameaçado por causa dos chamados pancadões. Veja comigo essas imagens impressionantes que a Record conseguiu. Som no volume máximo. Uma multidão de gente que toma conta das ruas. Consumo livre e exagerado de bebidas alcoólicas e de drogas. Jovens alterados que exibem motos e carros em meio ao aglomerado de gente, sem nenhuma segurança. Não parece haver qualquer regra. A reunião de cerca de 5.000 pessoas tem mudado para pior a rotina dos moradores do bairro Jardim Elisa Maria, na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Eles têm medo de mostrar o rosto, mas contam que não conseguem ter paz aos fins de semana. Eu já começo a tremer. Quando eu ligo aqueles carros lá com aquele som. O conteúdo impróprio das músicas e a sujeira no bairro são apenas alguns dos problemas causados pelo baile funk irregular. Quem vive no bairro se sente ameaçado e já não sai mais de casa. Muito carro e moto roubada e os motoqueiros não deixam ninguém dormir a noite inteira. E é só droga rolando a rua inteira. Neste vídeo é possível ver o momento em que o adolescente exibe uma arma. Ele leva 4 jovens no teto do carro. Todos notam que estão sendo filmados e até fazem graça. Esta outra imagem mostra um motorista que, com o porta-malas aberto, manobra o carro em cima de um grupo de pessoas. A rua está cheia. É muito moto, muito. Assim, passando por minuto, você conta mais de 100, 200 motos. Sem placa, roubada. Aí atropela as crianças, atropela idosos.
Durante esse período de festas de fim de ano, os moradores dizem que o problema parece que se tornou ainda maior. O número de frequentadores aumentou e os pancadões não duram mais apenas uma noite. No último fim de semana, o evento teve início na noite de sexta-feira e o barulho só parou na segunda pela manhã. É 24 horas rolando o som. O aglomerado de gente toma conta de 4 ruas do bairro, bloqueando o acesso às casas, o que impede a circulação do transporte público em algumas vias. Não passa ônibus, nem táxi, nada. Não consegue. Mesmo pela calçada você não consegue andar. Boa parte dos veículos que aparecem nas imagens seria furtado ou roubado de acordo com os moradores. Eles contam que são usados para exibição durante o pancadão. Quando a festa acaba, os vidros dos carros são quebrados e a lataria amassada. Peças de motos são levadas e as carcaças ficam ali, abandonadas no meio da rua. Nesta foto é possível identificar um táxi parcialmente destruído. A gente chama a polícia e eles não vêm. A polícia chega no dia seguinte. O receio de quem vive nessa região da zona norte de São Paulo é a continuidade dos bailes e da violência. Faz muito tempo que nós estamos lutando contra esse baile funk. Tá acabando com a gente. A Secretaria de Segurança Pública disse que o policiamento foi reforçado na região e essa semana 2 pessoas foram presas e 2 adolescentes suspeitos identificados. Além disso, ao menos 10 veículos roubados foram encontrados no bairro durante operações policiais. Agora, fica aqui a nossa cobrança para um trabalho de investigação por parte da Polícia Civil dessas pessoas que aparecem nas imagens. A Prefeitura precisa se fazer presente, o Estado tem que se fazer presente nessa comunidade. Não dá para a bandidagem tomar conta, amigo. Chega! Importante lembrar a grande maioria, não generalizando, acontecem nesses moldes. Sei que na periferia, principalmente, eu que sou oriundo dela, onde já perdi 3 irmãos assassinados pelas várias mazelas sociais que ocorrem nessas periferias, muitas vezes esses jovens não têm opções de cultura e lazer. Então essa audiência pública tem como cerne discutir a regulamentação da maneira de execução desses bailes e também criar a obrigação por parte da municipalidade a criação dessas ferramentas de cultura e lazer para esses jovens. Vamos aqui abrir a palavra para as autoridades que compõem a mesa, onde ouviremos por 5 minutos o doutor Carlos Roberto de Campos, da Delegacia Seccional. Está com a palavra, doutor. Pode usar ali na tribuna, por gentileza. Boa noite, presidente Eduardo, membro da mesa, demais autoridades presentes, senhores. A nossa intenção realmente é criar mecanismo para que o município, e viemos aqui debater o assunto, para que se crie ferramentas, mecanismos, para que a nossa legislação é fraca em relação a esses pancadões e para se punir. Atualmente, o governador do estado criou ferramentas próprias para a Polícia Militar. Está aqui, o coronel vai falar, tenho certeza que ele vai responder mais ativamente. A Polícia Civil, por exemplo, não tem muito, criminalmente não tem muito, só se tiver flagrantes delitos, para tomar uma providência maior. Agora, administrativamente, nós não temos muito mecanismo para fazer uma atuação preventiva nesses casos. Mas dependemos do criar, discutir e acharmos solução para podermos fazer alguma coisa mais efetiva. Por isso, eu acho que seria bom essa audiência pública, ouvir as pessoas e tentarmos achar alguns subsídios para podermos
criar uma lei própria e municipal para termos mais forças para agirmos. Era isso que eu tinha falado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos Roberto de Campos, delegado da Delegacia Seccional. Ouviremos agora o tenente-coronel Eduardo Zottini de Andrade, por 5 minutos. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar a iniciativa da Câmara de discutir esse assunto. Um assunto complexo, né, difícil de solução. Eu não consigo imaginar uma solução simples para esse problema. Passa pela questão da cultura, das opções de lazer do jovem. A punição é difícil porque fica difusa a autoria, né? A gente que convive dia a dia com esse problema, de um lado, o jovem querendo se divertir, e de outro lado, a população que quer dormir, que quer entrar na sua residência e não consegue. E de eventos organizados, às vezes, por várias pessoas, nas redes sociais, pelo WhatsApp, e que é difícil de criar uma lei para punir. Mas punir quem? Quem que organizou? A gente tem que ter uma outra alternativa para isso. A alternativa hoje que a polícia usa é bomba, que é uma solução bem ruim, né? A gente chega no local, precisa desobstruir para as pessoas poderem dormir, entrar nas suas residências, e é uma tragédia, né? O policial leva a garrafada, destrói a viatura, e a gente precisa de uma outra solução, a gente precisa de um outro caminho, né? O jovem tem que participar, estou vendo os jovens aqui na audiência, a gente tem que ter uma solução melhor para isso, né? Para a gente ter uma convivência melhor na nossa cidade. Isso para a qualidade de vida de todos nós. Tá? Obrigado. Ouviremos o senhor secretário adjunto da Secretaria de Segurança da cidade de Guarulhos, o senhor Joel Bonfim, por 5 minutos. Boa noite a todos. Quero aqui na pessoa do Eduardo Barreto, vereador, cumprimentar toda a mesa. Senhoras e senhores, como disse aqui o coronel Andrade, é um assunto difícil. Eu sou oriundo da Polícia Militar e falo com propriedade nessa noite também. Nós temos, coronel, nos 4 cantos da cidade de Guarulhos, não é o privilégio só da periferia, área central também. Nós temos tido a preocupação de atender essa comunidade, quem sabe muitos dos senhores estão aqui nessa noite, com relação ao seu sossego público. Está ali o comandante Messias, o comandante-geral da GCM, eu à frente ali daquela secretaria. Trago aqui um abraço, viu, vereador, do seu colega Gilvan Passos, ali à frente daquela secretaria, o secretário municipal, eu como adjunto, trago um abraço dele, à sua pessoa. E a gente tem desdobrado para que a gente possa, pelo menos, amenizar. Não tenho dúvida nenhuma que o coronel, na frente do batalhão do 44 e os outros do 31, do 15º batalhão, tem feito o mesmo. O certo é, senhoras e senhores, que, como disse aqui o coronel, por falta de lazer, quem sabe, alguns jovens se reúnem para fazer esse divertimento, só que aí entra, vocês viram, não foi eu que estou falando, é a reportagem que fala ali, quem fala são os homens da publicidade, dizendo o seguinte, que os maus elementos, bandidos e pessoas de mau índole, se juntam, né, aproveitam, se juntam a esse local, é onde rola droga, rola sexo, e aí a violência, ela é explícita. Portanto, senhoras e senhores, aqui, eu quero parabenizar aqui o vereador, por estar aqui realizando essa audiência pública, e eu digo, não é uma tarefa fácil do órgão público. Os senhores e senhoras aqui presentes dizer, porque a GCM não faz nada, porque a Polícia Militar não faz nada, porque não está presente, é muito fácil às vezes criticar, e a gente entende o lado dos senhores, contudo, não é uma tarefa fácil. A sociedade surge algumas coisas que foge o controle, quem sabe, do Estado de Direito.
Chega no final de semana, por volta de quinta, sexta-feira, já tem algumas relações. Pedido do vereador, dos vereadores, pedido da comunidade, lá dos bairros mais distantes, bairros Pimenta, Bom Sucesso, Lavra, São João, Soberana, que naquele endereço tal, ainda hoje um vereador me fez essa solicitação, um vereador chamado Anistaldo, falou: Joel Bonfim, nos socorra, porque essa madrugada, esse final de semana, não consegui dormir. Começaram por volta das 9, 10 da manhã, foi para as 5h15 da madrugada. Ele disse: eu chamei a polícia militar e não consegui ser atendido. Eu falei: é lamentável, mas realmente a demanda é grande. Como disse, na quinta, sexta-feira, não chega 1, 2 pedidos, são vários pedidos. E aí o cobertor é curto. Não adianta eu mandar uma viatura, o coronel também sabe disso, mandar uma viatura isolada naquele local. Sabe o que vai acontecer? Vai morrer os 2 guardas que nós mandamos para lá. Porque muitos deles armados, com arma branca, e arma pesada, pistola, revólver, fuzil, muitas das vezes, vai fazer o que lá? Morrer? Quando manda, tem que ser 4, 5 viaturas para resolver. E aí, onde é que tem a dificuldade, tanto da Polícia Militar quanto da GCM? Mas nós, vereador, já encerrando, nós, vereador, a GCM, nós da Secretaria de Segurança Pública, nós estamos tentando fazer a lição de casa. Tentando fazer a lição de casa para que a gente possa inibir esse tipo de evento, e não tenho dúvida nenhuma que a GCM, eu à frente da secretaria, eu sou testemunha, falo para cada um dos senhores, a GCM está fazendo sua lição de casa concernente essa questão do pancadão. A gente não consegue resolver todos, mas muitos no final de semana a gente não deixa nem começar. Aí a multa é pesada, está a lei do Coronel Camilo, uma lei estadual que a gente utiliza inclusive para fazer a multa é pesada, recolhe o veículo e aí acaba com a farra, até mesmo onde elas começar. Portanto, senhoras e senhores, não é uma situação fácil de resolver. E, vereador, parabéns pela realização dessa audiência pública. Um abraço e boa noite a todos. Obrigado, secretário adjunto, senhor Joel Bonfim. Ouviremos agora o senhor doutor Samuel Messias da Silva, da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da OAB, por 5 minutos. Boa noite a todos. Quero, na pessoa do vereador Eduardo Barreto, cumprimentar a seleta mesa e todos aqui presentes, né? Como o vereador disse, eu estou hoje presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Guarulhos, né? E a OAB Guarulhos, no seu estatuto, já prevê a defesa da cidadania, a defesa dos direitos humanos, né? E como presidente dessa comissão, a gente se depara com todo tipo de agressões aos direitos humanos, né? Claro que os meus antecessores aqui trouxeram uma palavra que ficou marcada: dificuldade. Como resolver esse problema que afeta a muitos, mas que talvez seja um direito das pessoas também se reunirem, ouvirem música. Mas esse direito acaba quando? Termina quando? Hoje no nosso grupo, nós temos um grupo no WhatsApp, e nós abrimos a discussão para tratar deste tema, pancadões. E é difícil, viu? É uma divergência. Uns defendem que tem que deixar tocar à vontade. Outros defendem que tem que ter limite. E é esse equilíbrio que nós estamos buscando essa noite. Uma solução. É um problema, mas é um problema que afeta a muitos. Nós vimos a fala do secretário adjunto, falando do pedido de socorro de alguns moradores que não conseguem dormir, tem que trabalhar no outro dia. Crianças. Então, como resolver? Como solucionar? É isso que nós estamos buscando. Claro, o Estado de São Paulo, como disse o delegado, criou uma norma que eu, inclusive, estava lendo essa lei hoje, foi regulamentada agora através de um decreto no mês de fevereiro, mas esse decreto simplesmente diz que é a Polícia Militar que deve cuidar do problema. É a Polícia Militar que deve ir lá, apreender o carro, é a Polícia Militar que deve acabar com os pancadões quando o som está muito alto, é a Polícia Militar que deve receber as multas, julgar as multas. Sem dúvida nenhuma, essa não é a melhor solução, né?
A solução é muito simples, a gente colocar o texto nu, o texto cru da lei, dizer faça, mas e na prática, como vamos colocar? Como vamos solucionar? É por isso que eu parabenizo o vereador Barreto pela iniciativa, porque a solução começa com a discussão. E claro, nós devemos entender algo que eu defendo na OAB, que é o meu direito termina quando começa o direito do outro. Se nós conseguirmos compreender isso e colocar na prática, eu acho que já vamos começar a solucionar essa questão dos pancadões. Obrigado a todos. Com a palavra, a doutora Verônica Magda, presidente da OAB Vai à Escola. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a mesa, né, com o nosso querido vereador Eduardo Barreto, né, parabenizar pela iniciativa de abrir esse espaço para essa discussão que realmente se faz necessária. E quero me dirigir realmente à população que é a maior interessada de tudo isso. Eu particularmente vejo com bons olhos uma audiência, porque nós abrimos aqui um diálogo. As pessoas que se divertem com isso, os jovens que se divertem com isso, abrem um diálogo com relação a isso. Eu, enquanto representante da OAB Vai à Escola, nós estamos em todas as escolas estaduais sempre conversando com jovens. E estamos também agora com o projeto 360 graus também nas escolas municipais. E costumo dizer ao jovem que ele não precisa de deixar de ser jovem com as coisas que são inerentes aos jovens. E o pancadão, que é o assunto que discute aqui, eu vejo até com um pouco de tristeza associar o pancadão aos jovens somente da periferia. Eu vejo também com bastante preocupação falar apenas que é uma falta de entretenimento, por isso o jovem faz o movimento do pancadão. Embora a gente saiba que o jovem da periferia não tenha tanto acesso a entretenimento, eu gosto de dizer que a gente precisa acompanhar a cultura. E o pancadão nada mais é também que um novo comportamento que está sendo adotado, né? Assim como as raves que também foram adotadas por outros jovens, que não da periferia. Então, o diálogo é salutar para todos. Ninguém está aqui querendo simplesmente coibir, e sim regulamentar. Porque, como disse o doutor Samuel Messias, o meu direito, ele termina quando começa o do outro. Então, é preocupante quando a gente vê os movimentos acontecendo sem que haja uma preocupação com o outro, sem que haja uma regulamentação. Embora pareça uma palavra pesada falar em regulamentação, nós vivemos em sociedade, por isso precisamos de regras, sim. E aqui a gente busca uma solução, porque aqui a gente não está discutindo sequer o gênero da música, mas efetivamente o que acontece com esses movimentos, que o sexo explícito, né? Que é o traficante que está ali atuando, o traficante que manda, né? Nós vemos armas entre os jovens, e isso nós, enquanto sociedade, não podemos permitir. Então, em nome de toda a sociedade, que também faço parte da sociedade, que também tenho filhos, que também moram nesse município, né, há mais de 40 anos, nós precisamos realmente discutir e
formar um novo modelo para que isso aconteça, mas não mais falando de forma um pouco preconceituosa, discriminatória. É sim um novo movimento. O funk é um novo movimento que deve ser bem-vindo, assim como outros gêneros de música, né, foram crescendo ao longo do tempo, os comportamentos foram mudando, e então a sociedade, o direito vai mudando também, né? E nós temos que estar abertos, com a cabeça aberta para regulamentar tudo isso. E queira Deus que a gente possa sair daqui, pelo menos com uma diretriz. Obrigada. Com a palavra, desculpe, senhor inspetor Messias, da GCM, por 5 minutos. Vereador, boa noite. Em nome de quem cumprimento a mesa, público presente, boa noite. Tenho certeza que saíram de casa aí na intenção de dirimir um pouco esse problema que aflige a todos, né? Para não ser redundante, vou direto ao ponto aqui. A Guarda Municipal, em algumas ações, inclusive em conjunto com a Polícia Militar, já fizemos aí cerca de 19 ações junto a pancadões só nesses primeiros 3 meses, né? E estamos fazendo manutenção desses pontos, desses locais. Em regra, a repetição do mesmo local, embora isso migre, né? Isso nem sempre acontece. Por exemplo, um veículo apreendido num local, um veículo usando equipamento de som apreendido num local, em regra, essa pessoa não volta mais lá, né? Ele procura um novo local para fazer assim que libera o veículo. Só para que vocês tenham uma ideia das ações que estão sendo feitas. Eu creio que o coronel e o secretário para Assuntos de Segurança já foram bastante claros aqui em relação ao mais que está sendo feito, né? Certamente não é um assunto fácil, considerando aí esses direitos em ponderação, né? O que não tem quem ganhe nisso, né? O direito à diversão e o direito ao sossego público. Agradeço aí a atenção dos senhores e obrigado, vereador. Com a palavra, o senhor Alberto Valadares, presidente do Conseg Bom Clima. Boa noite, vereador Barretos. Agradeço o convite, cumprimento a mesa e todos os presentes. No mês de dezembro de 2015, o governador do estado aprovou a sugestão do coronel Camilo de ser criada uma lei que proíba os pancadões em todo o estado de São Paulo. Já é lei. Antigamente, a polícia militar chegava a um pancadão e simplesmente avisava para a pessoa que deveria baixar o som. E não acontecia mais nada. Agora, com a nova lei, tem multas. Eu acredito que escutei várias vezes a palavra cultura. A cultura, muitas vezes, é com certeza, é aquilo que nasce do povo, se pratica no povo, se transmite de geração em geração e se projeta para gerações futuras. Temos que analisar qual é a cultura que nós temos e a cultura que nós queremos. Queremos dar respeito à lei. Se falou sobre a lei de direitos individuais. O artigo 144 da Constituição garante o direito ao descanso. Não só de descanso, sino de pessoas idosas, pessoas doentes, crianças. É um desrespeito à lei e ao convívio em sociedade. Então, foi criada essa lei pelo governador, né? Aliás, foi aprovada através de decreto e tem um número de 6.049 para funcionar em todo o estado.
Eu acredito, vereador, que tenha que ser feita uma discussão, inclusive com toda a entidade representativa do município, em uma mesa redonda, onde cada um possa discutir e ter, né, um debate para depois ser transmitido para toda a população, porque aqui fica muito curto o espaço para a gente expor toda a experiência que nós, os Conselhos Comunitários de Segurança, passamos, família desesperada pedindo socorro. E, ao mesmo tempo, eu queria aproveitar também, vereador, para falar para as pessoas que estão aqui presentes, de que participem nas reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança. É uma ponte de vocês com as autoridades. Os conselhos hoje têm um grupo de WhatsApp, todos os conselhos de Guarulhos, onde avisam os membros NATO, que é a Polícia Civil e Polícia Militar, aonde que está começando um pancadão. Aí a polícia chega, antes de começar, porque depois que começar, foi passado agora no telão 5.000 pessoas. Nós precisaríamos de muitos policiais, né, de muitos... do trânsito, conselho tutelar, etc., para fazer um trabalho em conjunto. Então, a melhor coisa é pegar desde o começo. Eu não acredito que seja uma cultura que dê futuro para uma sociedade, esse tipo de atividades, porque ali temos prostituição, menores, tráfico de drogas e desvio de atividades. E também proponho, vereador, de que seja formado um grupo, né, uma concentração de nosso agente de segurança, assim também como da prefeitura, e o senhor, como vereador, pode fiscalizar que seja aplicado o Código de Postura da Lei Orgânica do Município, precisamente o artículo 397. É bem claro, qualquer desvio de atividade, aquela que foi otorgado o alvará de funcionamento de um comércio, posto de gasolina, etc., automaticamente o local é lacrado. Isso é muito importante, essa ação em conjunto. Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Trânsito, GCM, todo tipo de fiscalização, além do Conselho Tutelar, junto com a Polícia Militar, impedir esse tipo de crescimento em nossa cidade. Não podemos deixar nossa cidade à mercê de pessoas que não respeitam os direitos individuais de cada pessoa. Então, poderia me alongar muito mais, mas essa é a minha pequena sugestão. Eu proponho que seja feito um debate numa mesa onde podemos discutir todo esse tipo de situações. Agradeço a atenção de todos. Boa noite. Com a palavra, o senhor Ricardo Queiroga, representando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Antes, gostaria de informar a todos presentes que já estão abertas as inscrições para quem for falar por 2 minutos utilizando o microfone da tribuna livre. Importante dizer que de grande valia é a opinião e a informação de quem tem opinião formada contra e a favor das manifestações culturais. Essa casa é uma casa democrática e gostaríamos de formar o nosso entendimento e as nossas diretrizes, tendo como base opiniões contras e a favor. A senhorita de preto ali, Ariane, já está fazendo as inscrições para que possamos ouvir as opiniões populares por 2 minutos. Com a palavra, me perdoe, o senhor Ricardo Queiroga, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Boa noite a todos. Boa noite ao nobre vereador Eduardo Barreto. Cumprimento a mesa. Quero aproveitar o espaço para falar de maneira didática sobre a SDU. A SDU é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que faz parte da Prefeitura, responsável, dentre outras funções, da fiscalização. Ou seja, tem um departamento de controle urbano que faz a fiscalização de vários segmentos. Com relação ao pancadão, nós atuamos principalmente na atividade econômica, ou seja,
nos bares que ficam ao redor ou nos ambulantes que comercializam de maneira geral, certo? Temos uma equipe de fiscalização, tanto no período diurno quanto no período noturno. Todas as nossas operações a gente faz em conjunto com a GCM e com a Polícia Militar, e até aproveito o espaço para agradecê-los, porque sem essa parceria o nosso trabalho seria muito difícil. Aproveitando a palavra do presidente da CONSEG, dizendo sobre lacrações, em muitos casos a gente age de uma maneira mais forte, ou seja, a gente lacra o estabelecimento. Para vocês terem ideia, no ano passado, até esse ano, de 2016 até agora, a gente lacrou mais de 300 estabelecimentos. Isso, diversos tipos de estabelecimentos. Com o objetivo do quê? De buscar, de eliminar a perturbação ao sossego público. Então, essa parceria que a gente está fazendo agora, buscando, essa audiência pública, é fundamental para a gente poder melhorar e poder o quê? Eliminar essa perturbação do sossego público. É óbvio que o jovem tem que buscar o seu lazer, mas também tem os direitos que já foram falados e muito bem falados. Então, aproveitando a presença de todos, nós da Secretaria de Desenvolvimento Urbano nos colocamos à disposição para quem quiser fazer algum tipo de denúncia, reclamação, e para que a gente possa estar atuando melhor no dia a dia. Obrigado. Passada essa parte da audiência, temos 8 inscritos que eu gostaria, pediria a gentileza, para quando for usar a palavra, falar o nome e o bairro onde reside. Lembrando que esta casa é uma casa democrática e qualquer opinião divergente que seja aceita e feita com suas devidas ponderações. A primeira pessoa inscrita é o senhor Marcos Antônio, com a palavra por 2 minutos. Boa noite, quero cumprimentar a mesa, na pessoa do vereador Eduardo Barreto. Boa noite ao público presente. Venho representando o bairro do Jardim Fortaleza, algumas pessoas. Sou estudante de Direito, venho falar com alguma autonomia. Não sou contra, ponto principal que eu quero deixar claro, que eu não sou contra os pancadões. Eu só acho que precisa existir um limite do direito a ser respeitado, como foi dito nessa tribuna. O direito precisa ser respeitado. Quando começa o seu direito, termina o meu. Quando começa o meu, termina o seu. Os pancadões estão excedendo. Eu falo pelo bairro do Jardim Fortaleza, que aconteceu alguns meses atrás, um pancadão ali em um sítio na Nazaré, que excedeu um limite, uma plena quinta-feira. Tínhamos trabalhadores tentando dormir. A minha esposa está grávida e não conseguiu dormir naquela noite, porque o som excedia. A gente não tem problema com os pancadões. A gente tem problema com o excesso. Eu acho que a solução aqui é o excesso. Eu vou relatar que no dia 11 de maio, haverá novamente uma quinta-feira, não é feriado, no dia 12. O MC Livinho estará presente no sítio do Márcio. E eu peço para que a Guarda Civil, junto com a Polícia Militar, compareça no local só para averiguar como que funciona. Porque eles ultrapassam o limite, eles só pensam no direito deles, infelizmente. O nosso vereador tentou conversar com representantes e, infelizmente, não tem sido solucionado. Os pancadões começam de segunda, terça, quarta, quinta e vão até o domingo. Eles não cansam, são excedentes.
Eu quero deixar bem claro aqui que eu acho que a solução é cada um respeitar o seu direito. Boa noite, obrigado. Com a palavra, o senhor Elias Silva. Boa noite a todos os presentes, boa noite à mesa, na pessoa do presidente Eduardo Barreto, vereador desta casa. Só uma correção, meu nome é Elias Alves, tá bom? Desculpa, acho que deve ter anotado errado lá. Me perdoe, Elias. Que isso? Elias Alves, me perdoe. Tranquilo. Eu gostaria de iniciar minha fala e eu peço permissão a vocês, fiz algumas anotações para que não me falhe a memória. E eu gostaria de iniciar dizendo que os bailes funks, os pancadões, eles não são o problema, mas eles são um resultado de um problema da nossa sociedade. E aqui eu gostaria de, desde já, parabenizar o vereador por estar organizando essa audiência, e fico triste quando eu não vejo outros vereadores presentes, como presidente desta casa, que deveriam estar aqui para ouvir a real voz da sociedade, ouvir o que nós estamos pensando. Faz até me lembrar o nosso prefeito, antes da eleição, ele gostava muito de audiências públicas, e hoje, infelizmente, não temos um representante direto dele aqui. Faço aqui essa manifestação também. Mas quando eu digo que o problema da nossa sociedade não é os pancadões, mas eles são apenas o reflexo dos nossos problemas, é porque, se nós formos ver, isso começa nas escolas. Isso começa nas escolas, esses pancadões, esses paredões que acontecem, são organizados muitas vezes nas nossas escolas. E aí nós vamos nesses pancadões, e eu convido alguém que está aqui presente, todos os presentes, a me desmentirem se eu estiver errado, que não foram num pancadão desse e não encontraram ali um adolescente de 13 anos, uma menina de 13 anos bebendo, se prostituindo, participando de sexo, muitas vezes até sem o conhecimento de seus pais. Muitas das vezes não, quase todas as vezes sem o conhecimento de seus pais. Então, assim, isso entristece a nossa sociedade. Infelizmente, isso é algo que tem acabado com a nossa sociedade. Eu sou do bairro dos Pimentas, mais específico ali no Jardim Tupinambá. De quinta para sexta, de sexta para sábado, de sábado para domingo e de domingo para segunda, não tem como se dormir ali na Estrada do Sacramento, na altura do número 870. Não tem como se dormir, porque tem um bar ali onde acontece todos os finais de semana. Não sei nem dizer o que é aquilo dali, se é um forró, se é um funk, o que é. Eu sei o que acontece, que se eu chego em casa depois da meia-noite, eu não consigo entrar na minha garagem com o carro. Por quê? Porque ocuparam toda a rua. Então, assim, é salutar essa audiência aqui nesta noite. Já foi dito, o problema é muito difícil de ser resolvido. É um problema, só para terminar, senhor presidente, é um problema real da nossa sociedade que deve ser debatido, e eu espero que saiamos daqui nesta noite com direções a tomar. Obrigado. Com a palavra, o senhor Gustavo Henrique, por 2 minutos. Boa noite, eu sou do Jardim Fortaleza, e referente às matérias e o comentário da maioria que fizeram aqui, referente ao excesso de armamento, ao excesso de drogas nas periferias, eu queria fazer uma pergunta bem rápida. Um armamento de um tipo de fuzil, um AK-47, que são as armas usadas na maioria das favelas ou das periferias, custa de 40 a 60 mil reais. Um bandido não tem condição financeira para comprar uma arma dessas. Se essas armas chegam nas periferias, é fornecida por um Estado falho e corrupto. Se existe tráfico de drogas nesses bailes, é porque, se alguém já viu uma grande plantação de droga nessas periferias, não existe. Não existe fábrica de coca nas periferias. E isso tudo vem de outros lugares. A periferia é o reflexo de um Estado falido e corrupto.
O baile funk, o senhor ali disse, que eu esqueci o nome dele, disse que esse não é um tipo de cultura que nos representa. O funk, o paredão, nada mais é, nada menos do que o reflexo de todos os pensamentos das pessoas que estão na periferia, daquelas pessoas que não tiveram acesso a uma educação de qualidade, das pessoas que não têm acesso à cultura, porque é inviável para a gente, já que a gente tem que pagar no mínimo 4,15 numa passagem. É o reflexo da revolta de todas essas pessoas. Se vocês proibirem o baile funk, se vocês proibirem o paredão, nada vai adiantar, porque as pessoas vão arrumar outro jeito de se organizar para fazer outro tipo de manifestação, porque as pessoas estão cansadas de ser esquecidas por esse Estado. E é o seguinte, o funk vai continuar, o paredão vai continuar, porque não adianta de nada a gente discutir isso, porque enquanto a gente está discutindo isso aqui, a educação nas escolas da periferia continua falha. As pessoas não têm acesso a nada. E sobre a violência existe dos dois lados. Tanto no baile da Marconi, para quem não lembra, um garoto de 12 anos recentemente perdeu a vista de um olho graças à ação truculenta da polícia militar. Então eu acho que muito importante, antes da gente discutir como proibir mais um manifesto das pessoas da periferia, é discutir como essas pessoas podem ter acesso à cultura, já que é privatizada disso. Boa noite. Com a palavra, a senhora Diana da Costa. Oi, boa noite, meu nome é Diana, eu sou do Soberana. Agradeço a iniciativa do vereador Eduardo Barreto. Então, eu vim falar um pouco a respeito sobre o paredão. Eu sou contra, eu não vejo o paredão como cultura, né? Eu acredito que, assim, eu moro na periferia, fui criada na periferia, e eu acredito, assim, que o funk, ele é, sim, considerado cultura, mas não vejo como cultura você desrespeitar o próximo. Você ligar o som alto e desrespeitar o sono, o descanso do próximo. Então, aqui, eu vim pedir ajuda, eu trabalho na prefeitura, sou servidora pública, e tenho sofrido muito, 5 anos na minha rua, porque peço ajuda, faço denúncias, e até o momento não foi solucionado. Nunca houve recolhimento dos carros, né? As pessoas que moram lá na minha rua, os carros são delas mesmo. E todo fim de semana é a mesma coisa, a gente denuncia, várias denúncias, e até o momento o problema não foi solucionado. Então, eu estou aqui por esse motivo. Não vejo o paredão como uma cultura. Tá? O funk, eu até acho legal, acho uma tendência, né, como qualquer outra, o rap e tal, mas o paredão não. O paredão eu considero uma falta de respeito, sim, contra a nossa sociedade. Com a palavra, o senhor Rodrigo Santana. Boa noite a todos. Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu quero deixar claro que eu acho que ninguém aqui é contra a cultura. Só que a gente precisa saber discernir onde vai a imaginação e onde vai a realidade. Porque como música, o funk ele pode transmitir coisa boa, ele pode transmitir coisa ruim. Mas o que é a realidade do funk que nós vemos? Lavagem de dinheiro e de drogas. Eu acho que não é cultura ensinar crianças de 9 anos, como nós temos visto, descer até o chão, quando deveriam ainda estar aprendendo a ler, a escrever, a estudar. Desde pequeno eu aprendi a trabalhar, né, e a não ver a vida de um modo imaginativo, mas de um modo real e verdadeiro. Sobre a questão que eu ouvi algumas pessoas dizerem que é um problema difícil, eu acho que não seria tão difícil se a lei realmente fosse aplicada, né? Em que sentido eu quero dizer? Eu, como morador do Soberana, passo por um problema assim difícil com isso.
são sempre as mesmas pessoas, é sempre os mesmos carros. Quando nós ligamos para 190, nós já ouvimos aqui dizer que se só uma viatura, tememos pela própria vida dos policiais, com todo respeito à corporação, que eu respeito e amo muito e oro todos os dias por vocês. Porém, se o policial ele tem temor pela sua vida, quem dirá o morador que ali está quando o policial vai embora? Quando nós ligamos ao 190, eles perguntam, vai fazer contato com a viatura? Quem é a pessoa em sã consciência, pai de família, que vai enfrentar centenas de pessoas que são ali alteradas com droga, com tantas coisas? Não vai ter. Se a própria PM não vai, um usuário comum, uma pessoa comum, não vai querer. Então, até hoje, a polícia, quando ela chega, mesmo após sancionar a Lei 16.049 do governador, continua agindo da mesma maneira, até num tom de amizade, pede para que eles abaixem o som, na hora eles abaixam, quando a viatura vai embora eles aumentam de novo, ainda ficam tirando o sorra da população, ainda fala que se dane quem vai trabalhar amanhã. E então não está sendo aplicada a multa, nunca vi nenhum carro ser guinchado, já foi feito pedidos, já foi feito vários acionamentos com placas, com tudo. Então eu gostaria de saber aqui, porque eu não vim atacar a corporação, mas eu queria saber o que o cidadão ele deve realmente fazer. Porque a gente liga no 190, aí o 190 fala para a gente, liga para trânsito. A gente liga para trânsito, não, mas esse problema de barulho não é com a trânsito. Então nós vemos, quando eles terminam, sujeira na rua, fechamento na rua, perguntamos para a GCM, que tem uma base no bairro, a GCM diz que não é prontificação deles, não é, como se diz, o setor deles, mas da PM. Então a gente fica sem noção. E uma vez a PM me disse que era falta do talonário. Então, talvez o próprio governo não tenha dado as ferramentas para que vocês possam agir. Eu só queria saber o que realmente nós faremos, o que nós, como moradores, podemos fazer para resolver, para que a lei realmente seja aplicada e haja as multas de recolhimento dos carros. Assim, eu agradeço a oportunidade. Com a palavra, o senhor... Só um minutinho, que está bem complicado. Éder dos Santos, é isso? Me corrija se estiver errado, Éder. Com respeito às autoridades, vou tirar a cobertura. Boa noite a todos, boa noite, senhores e senhoras. Meu nome é Éder Maria dos Santos. Nós somos os representantes de uma comunidade que não foi convocada de alguma forma para essa reunião, que é exatamente o pessoal deste problema. Assim, um representante a gente se identifica por quê? Porque a gente tem o som no nosso veículo automotivo, simplesmente isso. Nós que somos das equipes de veículos rebaixados, regulamentado por lei, todos sabem, som automotivo, a gente não participa, a gente não organiza os pancadões em rua. Nós temos o nosso espaço, nós corremos atrás disso, junto à Prefeitura Municipal. Uma coisa que a gente percebe aqui nessa casa hoje é que falta os representantes mais prejudicados. Assim, a população em si, está aqui, eu já vi, mas e o pessoal que organiza? Tem alguém aí que organiza? Tem alguém que tem o seu paredão? Todos nós sabemos quem são as pessoas que são donos de empresa, são os fabricantes, não sei se foi comunicado, né? Pode ser uma falta de informação minha. E outro detalhe que a gente percebe, o nobre vereador ali que organizou, a intenção da parte dele de tentar ajudar de alguma forma, tanto a sociedade quanto o pessoal que está sem o acesso à cultura. Mas aí a gente vê que a semana passada, se eu não me engano, o vereador pode me corrigir, foi votado um projeto de lei aqui nessa casa sobre cargos comissionados, aonde estavam os 34 vereadores, é isso? Presente até 3, 4 da manhã. E hoje quantos vereadores temos aqui na casa? Só o senhor, né? Representando a Câmara. Então, vocês veem a diferença da intenção quando envolve a sociedade em geral e quando envolve a população carente, a população prejudicada, né? Eu acho que vocês, com algumas pessoas aqui, podem concordar comigo. Um projeto de lei no qual ia beneficiar ou não algumas pessoas, todos os interessados presentes, e hoje o nobre vereador tentando, né, sendo aquele beija-flor jogando a água lá para apagar o fogo lá no meio da floresta. Então, o que a gente vê
é a falta do acesso à informação, que nós podemos resumir essa audiência em discriminação, né? Porque muitas pessoas aqui presentes discriminam o paredão. Eu particularmente gosto, desde que não prejudique outras pessoas. Eu entendo isso, porque eu também, se fosse na porta da minha casa, não gostaria. Então, assim, o acesso à informação falta muito, né? E a cultura, que é a base de tudo. Que se a gente pegar na prefeitura hoje, o vereador acompanha a página dele, eu sei. Se a gente pegar na prefeitura hoje, o setor mais falido e menos, vamos dizer assim, abençoado, é o da cultura. Todos podem concordar que é o da cultura. E isso tudo que a gente está aqui hoje é a cultura, pessoal. Quem não gosta, como o moço falou mais cedo, Estado de Direito, todos têm que dar sua opinião, a gente tem que respeitar, o vereador mesmo falou, tinha um rapaz que é a favor, tinha a moça que é contra, a gente respeita, mas e a solução para isso? A gente tem que correr atrás. E quem pode correr atrás disso? Legislativo, que está representado por uma pessoa de 34 pessoas. Então você já vê a falta de interesse dos demais, correto? Então, pessoal, é assim, se fosse para a gente votar um projeto para criar mais cargos, um projeto para dobrar o salário dos vereadores, dava briga para entrar na Câmara hoje, né? Com todo o respeito, logicamente, cada um, né? Mas a gente vê a intenção de uma pessoa e a intenção da sociedade. A discriminação é a pior situação que tem, porque uma pessoa passando com o seu veículo igual eu passo com o meu... Acabou o tempo? 3 minutos já, para concluir. Então tá, não, desculpa. Pode concluir, Pessoal, pode concluir. muito obrigado, tá? Nós temos página no Face, a gente acompanha, a gente está correndo junto à Prefeitura já, que a gente tem um apoio da Prefeitura para um espaço fechado, para a gente poder ter os nossos eventos de carro ou de som automotivo. Nós, que somos equipes de veículos rebaixados e som automotivo, não apoiamos pancadão, não organizamos pancadão, tá bom? Sou da região do Pimentas, lá do 44, do delegado. A gente conhece todos lá na área, a gente tem um bom relacionamento lá na área, e se alguém quiser anotar o contato, depois me chama e a gente discute melhor, tá bom? Desculpa ocupar o tempo a mais. Com a palavra, a senhora Michele Marques. Boa noite a todos. Eu sou a Michele Marques, sou presidente da equipe Chavoso, uma equipe automotiva. Nós estamos em busca, na verdade, de um espaço. Nós somos, sim, apaixonados por som automotivos e carros baixos, mas nós não queremos incomodar a população, nós não queremos ser motivo de transtorno, nós queremos apenas um espaço. Alguns dizem que é cultura, outros dizem que não. Respeito a opinião de cada um. Só que se a gente pensasse numa solução juntos, talvez a gente conseguiria chegar nela. Eu acho que os pancadões só estão ocorrendo pela falta de espaço para o som automotivo em Guarulhos hoje. Se nós tivéssemos, se a prefeitura nos cedêssemos um terreno ou um espaço que esteja em dívida, para a gente poder fazer nossos eventos, que inclusive são beneficentes. Nós arrecadamos alimentos para ajudar as comunidades carentes, são diurnos, a gente consegue alvará para esses eventos e fazemos durante os domingos. Lá nós temos exposições de carro baixos e som automotivo, carro rebaixado e modificado. E está dando muito certo, graças a Deus, nós já estamos indo aí para o 6º evento. Porém, a Prefeitura, junto com a STT e a Polícia Militar, tem dificultado os alvarás para que a gente faça isso legalmente. E a gente não está conseguindo. Então, infelizmente, a gente está tendo que locar espaços por conta própria, porque a Prefeitura também até hoje não nos cedeu. A gente não é a favor dos pancadões. Nós entendemos que, como vocês, nós também somos trabalhadores e precisamos acordar cedo. Inclusive, nós todos trabalhamos. E para ter um paredão, hoje, com menos de 30 mil, você não consegue ter. Então, a gente trabalha muito para isso. Tá? E a única coisa que a gente precisa é de um espaço. Só isso. Não apoio o pancadão. Mas sou, sim, a favor do som automotivo, que é uma forma de cultura, sim, na minha visão. Ok? Muito obrigado.
Com a palavra, o senhor Rubens de Melo, por 2 minutos. Boa noite, meu nome é Rubens, vou apresentar a mesa aqui. Eu sou morador dentro da região do Bom Sucesso e quase Carmela, né? Vim fazer uma crítica aqui, não assim, não seja assim destrutiva, mas para a gente pensar, né, que humanidade, que tipo de caminho que a humanidade está se caminhando, porque eu tenho 60 anos. Eu era da época do hippie, tudo, né? Começou o iê, tudo bem, tudo bonito, né? Aí de lá começou os paz e amor, tudo bem, mas a juventude era bem mais light, né? Hoje não, está pesado, né? Se criou até o chama pancadão, inclusive até o nome das culturas são pesadas, né? Não criticando que Deus o tem, nossos amigos, Amor Assassina, né? Que criaram as músicas muito bonitas, mas colocaram um nome muito esquisito, Mamona Assassina. Então essa juventude do século XXI é muito mais agressiva, né? Não podia colocar uma coisa mais simpática, bonita, né? Infelizmente, né, nós estamos na geração do século XXI, mas tem coisas assim, a gente não vem aqui para criticar. Então, aqui na mesa, que a sociedade dá a solução para a gente. Inclusive, eu sou morador da região do Bom Sucesso. Não quer dizer o terreno. Eu moro em apartamento. Mas tem outras vezes, tem um som aqui que toca a noite 4 horas. É um terreno, como quer dizer, da pessoa que é de um político, que até Deus que já levou, aluga aquele lugar. Aí eu fiquei, quem é esse terreno? Ah, é de uma pessoa que aluga ali. Tudo bem, só que é o seguinte, é um pacadão fechado. Então, que se use um pacadão. A gente não é contra a cultura, mas que faça delimitado. Inclusive, uma vez, uns 2 anos atrás, fazendo política, eu passei no Presidente Dutra, carro passado de um lado e do outro. Eu sempre critiquei, porque eu sou mineiro. A cidade de Guarulhos tem lugar que a avenida é estreita, porque lá não tem avenida que nem capital. Aí passava um carro lá de cá, pô, sabe que o guarda não pode montar o carro? Aí para um carro aqui, o ônibus queria passar, os moleques dando burro no ônibus. Gente, pelo amor de Deus. Então é o seguinte, eu acho que pacadão pode ter feito, agora não agasalha. Outra coisa que eu ia dizer, isso aqui, ó, tem os rolezinhos da vida também, tá? Isso aqui não é pancadão, mas é um tipo de coisa, está escrito aqui, ó. Jovens, loto, Ibirapuera para beber, fumar e beijar até... Agora, sabe que tem uma moça aqui que está desmaiada. Outra coisa da sociedade, eu sou pai, tenho 2 filhas. Será que esse pai não viu que a filha chegou bêbada em casa? Inclusive, a partir de hoje, eu como pai, eu falei, filha, você pode ir para o bar, pancadão pelo amor não vai, porque o que acontece? Então, nós que somos pais, já começa a educar para nós aqui, tá? Não é contra o pacadão, é que essa juventude está extrapolando. Então, é o seguinte, cultura é uma coisa, agora, extravagância é outra. Então, a gente vê no pacadão muita extravagância, horários, exacerbados, foi colocado aqui, né? Que as autoridades nos ajudem, né? A gente acertar isso aí. E essas coisas. O guarda-jornal, tem 6 meses com o guarda-jornal. Quando eu fiquei sabendo disso aqui, ó, o rolezinho também está errado, viu? Será que a mãe não sabe, pô, 16 anos, quem vende pinga para esses caras? Quem vende pinga? Alguém está vendendo pinga, tá bom? E a sociedade fica também, ó, aqui está relatado aqui, ó. Obrigado. Com a palavra, a senhora Kelly Cristina, por 2 minutos. Temos ainda mais 2 inscritos, com a possibilidade ainda de mais 4 inscrições. Boa noite a todos. Meu nome é Kelly, eu sou engenheira ambiental e servidora pública, e eu gostaria de fazer uma sensibilização para a questão do meio ambiente. Afinal, 30% do nosso município é composto por mata, e 15% restante é a zona de amortecimento, que é onde justamente acontece a maioria desses pancadões. É importante a gente entender que quando a gente propaga um som, quando a gente emite um som, esse som se propaga, reverberação. Imagina que no Jardim Fortaleza, o pancadão mais próximo da gente fica na estrada Albino Martelo. O som reverbera por quase 2 quilômetros até chegar no Jardim Fortaleza. E aí tem uma questão muito importante. Se para nós, seres humanos, esse som incomoda, imagina para um pet, para quem tem um animal de estimação em casa, que ele tem proporcionalmente até 1/10 do nosso peso. Se na gente causa estresse, irritabilidade, em muitas crianças, desorientação, confusão, imagina num animal.
Se tratando da fauna dos animais silvestres, a gente tem um impacto muito maior, porque a desorientação num animal, no meio da mata, ele faz com que esse animal, além de ter todos os sintomas que nós também temos, esse animal foge. E na fuga, ele causa acidentes, porque ele muitas vezes é atropelado. Quem aqui já não encontrou uma preguiça na entrada do Fortaleza, levanta a mão. A maioria está encontrando. Preguiças, gambás, cachorros do mato. Por quê? Esses animais estão fugindo do som que está incomodando. Por enquanto, não há nenhum relato de acidente fatal. Porém, há diversos relatos de atropelamento, e esse atropelamento a gente sabe que um dia pode vir a ser fatal. Então eu peço que também haja essa sensibilização por parte de quem promove os paredões, porque na região onde eu trabalho, região Bom Sucesso, o que mais tem são sítios e chácaras que se dão ao direito de colocar o som no último volume durante finais de semana inteiro. Ah, tudo bem, eu estou no meio do mato, ninguém está me ouvindo. Não, mentira, tem outros moradores que lá também estão, que também têm seus sítios e procuram aquela região justamente por causa do sossego. E então imagine, gente, assim, vamos pensar na fauna. É uma coisa que parece mínima, mas quando ela causa o acidente, ou quando a gente topa com uma preguiça na entrada do bairro, a gente percebe que isso tem uma problemática assim. Então, a terra é de todo mundo, nós temos a casa comum, que é de todo mundo, então vamos pensar também na questão ambiental. Obrigada. Com a palavra, o senhor Heber de Paula. Boa noite, pessoal da mesa, boa noite, pessoal que veio acompanhar. Bom, meu nome é Heber, vocês já ouviram aí. Eu estou na frente de um projeto aqui em Guarulhos, projeto cultural, esse por nome In Time, projeto que vem trazer aí uma espécie de saída diferente, né, através da contracultura, através de um esporte radical, através de uma dança de rua, né? Skate, slackline, enfim. A gente promove campeonato também. E tudo isso, a gente tem feito isso aí já há uns 3 anos. Isso sem ajuda diretamente do Estado, do município, né? E isso com pessoas voluntariadas e tudo isso dentro da lei. E sem encher o saco de nenhum outro munícipe, dentro dos horários que a lei permite. E então, o que me faz pensar, assim, que esse tipo de evento, não sou contra o evento em si, mas eu fico pensando que essas pessoas, se elas realmente quisessem fazer um evento, simplesmente pelo evento, daria para fazer. A gente tem vários eventos acontecendo em Guarulhos, inclusive um deles aqui, se me permitem falar, mas é o Baquira, acontece uma vez no mês, e a gente sabe que ninguém aqui nunca ouviu falar de reclamações, porque é horário permitido por lei, é um som que não agride nenhum morador. É óbvio que nem todo mundo vai gostar, e eu não estou falando aqui de estilo musical, enfim, cada um tem um gosto, mas eu creio que eu agradeço aqui o vereador também por ter tido essa ideia, porque há uma possibilidade, independente aqui do que o colega falou, que a sociedade pobre sempre fica à margem. Há sempre uma saída, sempre há uma saída, há sempre um outro jeito de se poder chegar, já dizia Alexandre, né? Que já não está mais entre nós, mas há sempre um outro jeito de se poder chegar. Então, se você não consegue de um jeito, dá-se um outro jeito. E não um jeito de ódio, não um jeito de balbúrdia, não um jeito de desordem, e não um jeito
também extrapolando e desrespeitando os outros munícipes, as outras pessoas de bem, as outras pessoas que não têm nada a ver e não querem participar da festa. Para concluir. É isso aí. Com a palavra o senhor Jonas Andrade. Boa noite. Boa noite aí quem está na bancada. Boa noite, pessoal aí. Representando a Matilha. Eu quero dizer que quando o Estado ele deixa por alguns minutos de fazer o papel dela para com a sociedade, há sempre uma saída da periferia de se manifestar. E isso, na maioria das vezes, é ocasionado pelos pancadões, enfim. A periferia, ela tem o seu lifestyle, ela tem a sua forma de fazer acontecer o que ela realmente acredita, entendeu? Então, é por isso que hoje em dia existe pancadão, e eu acho que é a única forma que a periferia encontrou de manifestar aquilo que ela acredita, assim. É lógico, tem muitos trabalhadores, eu também faço parte dessa safra de trabalhador, acordo cedo, sofro muitas das vezes, mas eu entendo o que eles passam, assim, eu entendo o que a galera do pancadão quer dizer, e enfim. Há uma saída, como o Tuba falou, o Weber falou aqui, há uma saída e essa saída se chama Jesus Cristo. Eu quero dizer que Jesus ele está aqui do meu lado. Enfim, é meio doido, mas não sei, foi o Espírito Santo que me incomodou de falar. Então, Jesus, eu acho que é isso, né? Em respeito às autoridades, é que é espiritual, a gente não manda nisso. Mas, enfim, é isso. Acredito na periferia, acredito que o Estado um dia vai ser um Estado bom para todos nós e vai suprir a necessidade... Esqueci tudo que eu ia falar, perdão. Mas, enfim, é isso. Amém. Tamo junto. Com a palavra, o senhor Rafael de França, penúltimo inscrito. Boa noite a todos. O que está acontecendo, que o pessoal não está entendendo, é o quê? Eu não sou a favor de pancadão, porém eu tenho minha equipe de carro, de veículos. O que o pessoal não está entendendo é o quê? Nós que temos as equipes de carro não são nada envolvido com pancadões. Temos paredões sim, temos carro rebaixado e tudo do jeito que é. Porém, nós não vamos para fluxo. A gente faz eventos dia de domingo, num horário das 8 até umas 5 horas da tarde. Então, geralmente é lugar que tem rua com firma, nada fora tipo de longe de casa. E com essa lei que estão fazendo, vai acabar prejudicando a gente também, entendeu? Não estão sabendo diferenciar. Eu com meu carro já não vou em fluxo. Meu ponto de vista, por quê? Eu vou com meu carro lá, meu carro vale, minhas rodas vale R$2.000. Tem aparelho lá que vale, meu carro vale um dinheiro. Eu vou para lá, vou até o final da rua, quando eu volto meu carro não está mais lá, é roubado. Evento que a gente faz é lugar fechado, tem espaço para a criança brincar, espaço kids com pula-pula, piscina de bolinha, etc. Fazemos arrecadação de alimento, ajudamos
cidades carentes, às vezes tem cidades que conforme a chuva tem, alaga a casa da pessoa, a gente leva alimento para a casa do pessoal. Então o que está acontecendo é o quê? Com essa lei vai prejudicar a gente, porém a gente não tem nada a ver com pancadão. Temos um paredão? Temos. Só que a gente faz um evento num local fechado. Fechado, numa rua, a gente pede liberação, tudo certo. Como o Stifler falou que está tendo um problema aí para conseguir a liberação de rua, mas a gente faz tudo certinho. Então, com essa lei, vai acabar prejudicando a gente também, entendeu? Não, eu sou contra também a fluxo de rua, paredão, que para mim só dá coisa errada. Como eu já cheguei a frequentar já de madrugada, gente bêbada, droga, cara armado para lá e para cá, isso é fluxo de rua. Só que o que a gente faz não tem nada a ver com fluxo de rua. Então, eu só vim aqui só para dizer isso daí só. Mais nada a dizer, não. Passada essa parte da audiência pública, gostaria de consignar a presença das autoridades, o Dr. Lemuel Lauton, presidente da Comissão de Apoio de Segurança Pública da OAB, o senhor Expedito Targino, do Conseg Vila Galvão, do inspetor Vitor, da GCM, o senhor Major Antônio Oliveira, do 31º Batalhão, o senhor Major Marcos César Pereira, do 15º Batalhão, o senhor Tenente Nilo André Lemos, do 5º Grupamento dos Bombeiros. Ainda inscrito o senhor Inspetor Vitor, da GCM. Boa noite a todos. Senhor vereador. Quando nós chegamos à casa, ficamos até abismados com tanta adesão a um assunto que às vezes parece tão insignificante para algumas pessoas. Então, estão todos de parabéns. Muito se ouviu falar em cultura. Eu faço parte da equipe que coordena aí, ou tenta fiscalizar os pancadões. E o que nós encontramos a cultura quando vamos a um local de pancadão? É o que foi falado já aqui por quase toda a mesa. Encontramos bebidas, drogas, prostituição, armas, hostilidade ao poder público, perturbação do sossego e cerceação do direito de ir e vir do morador. Essa é a cultura que nós encontramos. Não estou dizendo que não tenha cultura nos eventos, mas essa é a cultura que o motivo pelo qual somos acionados. Como o secretário adjunto bem disse, nós recebemos diversas denúncias de segunda a sexta-feira, para poder agir no final de semana. Muitas das denúncias são anônimas, e têm o direito do anonimato, porém não têm dados específicos. Então, como agir numa denúncia que só tem um endereço, mas não tem um horário, não tem um dia específico? Então, fica mais difícil. Muitas das vezes as pessoas têm medo. Nós agimos num pancadão na região do Taboão, e a pessoa pedia, pelo amor de Deus, que não fosse divulgado o nome dela, e realmente não é. E ela ficou uma semana ainda preocupada com cada vez que parava uma moto próxima à casa dela, achando que alguém tinha descoberto que ela havia denunciado o pancadão. Eu vi algumas pessoas aqui falando e são corajosas. Então, muitas das vezes falta, como bem dito, falta leis. Nós temos uma lei estadual, mas não temos uma lei municipal que garante todas as nossas ações. A maioria dos veículos são presos ou apreendidos baseado no Código de Trânsito Brasileiro, que é emitir sons e incomodar a paz pública. É o que tem dado resultados. Os paredões aí irregulares, em média, levam 30 dias para voltar para a rua. Então, nós ficamos
praticamente 20 dias sem ter chamados na região de que foi apreendido o veículo. Então, essa é a importância. Cultura é importante. O que se discute é, como foi dito, a cultura e o direito vai até onde não perturba o próximo. E quando nós somos acionados que um pai não consegue socorrer o seu filho ao médico durante a madrugada, porque existe um pancadão em frente à sua casa, como houve recentemente na área da primeira do 44, e o poder público chega lá e é hostilizado, e para que consiga garantir o direito de ir e vir, é preciso esgotar todos os meios e os recursos que o Estado fornece. Então a cultura ela precisa ser rediscutida. Uma boa noite. Encerrada essa parte da sessão, particularmente dou graças a Deus pela maneira que foi conduzida essa audiência pública, bastante proveitosa, onde infelizmente não poderia deixar de registrar a minha indignação pela não presença da Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer. Nem mesmo mandaram um representante. Secretaria essa que seria de grande importância para que pudéssemos aqui discutir, ouvi-la também, porque eu acredito na transformação de uma sociedade através, sim, da educação, da cultura, do esporte e lazer. Eu, particularmente, tenho um projeto social que atende cerca de 700 crianças. Aulas de jiu-jitsu, aulas de judô, aula de balé, aula de muay thai e vários outros esportes, como futebol de salão e vários outros. Apoio vários movimentos culturais, mas eu acho que é pouco. Eu acho que é muito pouco. Eu tive um irmão, e aqui minha mãe, que está na tribuna, um dos meus irmãos foi assassinado em 2008 na frente das filhas. Uma das filhas que está aqui também, na galeria. E sei o que é. Sei o que é, como eu disse aqui muitas vezes, a falta que o poder público faz, principalmente nas nossas periferias, para os nossos jovens. Acredito nessa transformação de uma sociedade mais justa, onde os nossos jovens possam ser mais educados, onde nossos jovens possam ser mais politizados, conhecendo a fundo o que é ser cidadão, o que é cidadania, onde devem ter os seus direitos, mas também cumprir os seus deveres. A liberdade, ela traz muita responsabilidade. Eu, como presidente dessa audiência pública, não poderia deixar de me manifestar, de tomar lado, tomar partido, porque aqueles que não têm lado, que não têm partido, são covardes. E representante público covarde, na minha modesta opinião, não deveria existir. Sou de um tempo onde meu pai, meu finado pai, só de olhar para mim, eu já sabia que ele estava descontente com algum comportamento meu. Sabemos do quão difícil é doutrinar um jovem, uma criança, mas como eu bem disse aqui, a liberdade exige responsabilidade. Responsabilidade essa que nós, representantes do poder público, onde também fico aqui e sinto a falta de outros colegas que deveriam estar aqui preenchendo esta mesa, contribuindo com o debate, para que possamos encaminhar algumas soluções desse problema social que atinge também a cidade de Guarulhos. Eu resolvi tomar partido dessa discussão quando ouvi o depoimento de uma mãe
que disse que o seu filho, com 7 anos, com problemas mentais, estava arrancando as unhas e os cabelos de tanto nervosismo a partir do momento que se começou um pancadão na sua rua. Aqui podemos também citar, sim, que existe prostituição, existe tráfico de drogas, desordem e vários outros tipos de crime nessas manifestações culturais, mas que muitas vezes ultrapassam o limite da liberdade. Acho importante essa discussão ser feita na Câmara Municipal de Guarulhos por uma bancada de grande quilate, autoridades das mais diversas áreas, participações pontuais do povo, para que possamos encontrar um caminho de resolver esse problema. Quando resolvi discutir esse assunto, recebi de maneira velada 3 ameaças de morte. Mas, como diria Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Então, homens e mulheres, representantes, autoridades, nas mais diferentes áreas, que têm em comum a coragem, deve pedir direcionamento a Deus, proteção e discutir esses problemas sociais que afligem a nossa sociedade contemporânea. Eu agradeço aqui a sabedoria dada por Deus, agradeço a presença de todos vocês, homens e mulheres que participaram aqui na data de hoje, agradeço a todas as autoridades aqui presentes, tendo a certeza que esse é o início de uma longa discussão. Esse é o primeiro passo que demos nessa audiência pública. Como bem disse aqui, carinhosamente chamado como argentino, presidente do Conseg Bom Clima, fazer uma mesa de discussão junto com as demais secretarias, junto com as demais autoridades, e encontrar uma solução harmoniosa para esse problema social que aflige a nossa sociedade. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite.